Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui nesse canal, diretamente das ruas de Vang Vieng. Onde fica isso, Heleno? No Laos. Estamos no Laos, rapazes. E para variar, muito parecido com a Tailândia, já chegamos aqui num templo. Deixa eu mostrar para vocês, bonitão. Tem uma estátua gigante, virando a câmera. Ali tem uma das partes do templo. Daquele lado ali, uma outra parte com estátuas. Mas a estátua mais imponente tá desse lado aqui. Se liga no tamanho do Buda ali. É gigante. O portal de entrada também, sempre bonito nos templos budistas. Como de costume, vamos sair caminhando pela cidade. Não é grande, é uma cidadezinha de interior, pequena, e mostrando o que tiver de interessante para vocês. Vamos adiante na caminhada. Bastante moto na cidade. Já notei, assim como na Tailândia, em Chiang Mai tinha bastante moto, aqui também tem. O pessoal vendendo todo tipo de alimento aqui na rua. E a cidade em si é cercada por, não sei se vocês podem ver, se dá pra ver no vídeo, é cercada por montanhas. É uma cidade cercada por montanhas, gente. As ruas, como eu disse, cidade do interior, não tem tanto movimento, só movimento de moto. Tem que estar esperto para não ser atropelado. É isso aí. Uma outra situação interessante dessa parte do mundo, do sudeste asiático, digamos, é que a gente vê bastante criança dirigindo moto. Mas criança mesmo, com menos de 10 anos já pilota moto pelas ruas. E com categoria, eles são cientes do que estão fazendo, é interessante. E além disso eu já vi criança trabalhando também, normal, é assim que se faz adultos responsáveis. Virando aqui a câmera para vocês verem, como eu disse, em relação às montanhas cercando a cidade. Não sei se dá pra ver no vídeo, vou dar um zoom aqui. Vamos seguindo na caminhada e quando aparecer algo interessante eu volto e mostro pra vocês. Voltei só pra vocês verem como que eles transportam uma geladeira, pra vocês terem uma base. Saudades do tempo da Gelane, que os caras queriam levar a TV de 60 polegadas num Fusca. Deixa eu virar a câmera aqui. E aqui no Laos eles levam uma geladeira numa bisa ali, com a carroceria acoplada. É, meu povo. Como diz o outro, vivendo e aprendendo. Essa rua aqui já está mais bonitinha, digamos, na parte da calçada. Tem calçada para caminhar, como vocês estão vendo aí. Na rua anterior estava meio esburacada, estava feia a calçadinha. Falando de crianças dirigindo moto, deixa eu virar aqui. Não é uma moto, na verdade, né? Uma bicicleta elétrica, mas as meninas estão pilotando ali. Chegamos aqui no rio e vamos cruzar para o lado de lá. Deixa eu mostrar para vocês o meio de transporte. Tá chegando ali. E aqui é o riozão que cerca a cidade, além das montanhas, é claro. São bem bonitas. Meu amiguinho pescador vai junto. Vamos adiante. Escutando um som do Laos aqui. Até mais, até o outro lado, rapaziada. Sabairi. Legal.
como é a época de chuvas, percebe-se que o rio está bem cheio, está bem caudaloso. Como nós temos lá na Vacaria o rio Pelotas, o Pelotão, aqui o rio deles tá cheio por causa das chuvas também. Cruzando para o outro lado lá, ouvi dizer e pesquisei que tem uma caverna, então nós vamos investigar. Quando partir o barquinho e quando eu chegar lá eu volto para vocês com mais informações. Até mais. Esse é o nome do lugar. E agora vamos seguir a caminhada aqui para encontrar a tal da caverna. Deixa eu só entregar o ticket para ti aqui. Só vai de vocês estão ouvindo eu dizer essa palavra aí é olá, tudo bem? E Kopchai significa obrigado. Tem que saber o básico pelo menos para cumprimentar os locais. É um parque bonitão, bem arborizado. Tem bastante turista, como é um país que faz divisa com países, digamos, o pessoal do olho puxado. Tem bastante pessoas, principalmente da China, porque é bem próximo. E agora o Laos, em parceria com a China, construíram um trem de alta velocidade que vai da capital do Laos até a divisa com a China em, se não estou enganado, em poucas horas, assim, 8 horas. Bem mais rápido e barato que ônibus. Então eles usam bastante para vir para cá e vice-versa. Provavelmente mais os chineses vêm para cá, né? Porque o Laos é um país que não é tão bem financeiramente. Seguindo a caminhada, virar aqui para vocês verem. Tem algumas casinhas ali que parecem serem... Não sei se é casa de morador local ou é casa que está abandonada, não dá para saber. O rio de um lado e do outro lado as montanhas. Eu não sei para vocês, mas para mim é sempre bom estar em contato com a natureza, até porque é mais fresquinho, tá um calor, falando da temperatura como eu sempre falo. Agora são umas 10h30 da manhã e tá mais ou menos uns 30 graus já na sombra, bastante abafado, e por causa da umidade, né, o tempo, a temperatura dá uma sensação térmica maior, digamos. Enfim, seguindo e mostrando para vocês aqui. Chapeuzinho do estilo estileira lá também, como vocês podem ver. O pessoal faz os tours de aquele veículo motorizado lá, que se não estou enganado o nome é paraglider. É isso, meu povo. Chegando na tal da caverna lá eu volto para mostrar para vocês. Até mais. A caminhadinha do barco até aqui é curta. E já cheguei onde começa o pequeno desafio do dia, para variar. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aquela escadariazinha ali. Até a entrada, que deve ser a entrada da caverna lá em cima. Bueno, como eu tomei um café da manhã reforçado, eu acredito que vou conseguir subir a escadaria. Chegando no alto lá eu continuo e mostro pra vocês. Até mais! Eu acho que agora estou na metade. Deixa eu mostrar o visual já da metade da escada pra vocês aqui de cima. Bonito. Falta pouco. Vamos adiante. Cheguei no fim da escadaria. Virando aqui, essa é a entrada da caverna, de uma das cavernas, né? Jung Cave. Tem um aviso importante aqui para os visitantes. Por favor, não fazer número 2 nem número 1 na caverna. Se você violar isso, você vai ter que pagar 1 milhão da moeda daqui. Que para eles é bastante dinheiro, mas 1 milhão dá em torno de 260 reais. Eu tenho que fazer o cálculo, mas eu vou botar aí na tela para vocês quantos reais vai dar. Subindo mais um pouco. O visual aqui de cima.
lá embaixo do rio onde nós estávamos. E agora vamos entrar na tal da caverna aqui, para ver o que tem do outro lado. Além dos turistas, é claro. Já tem uma imagem. Outra informação para não fumar aqui. Ah, pelo menos é bem fresquinho aqui dentro, comparado com o calor que estava lá fora. É grande. Lembra a Batu Caves que eu tive lá na Malásia, só que essa daqui é mais escura, tanto que é iluminada por lâmpadas. Vamos descer aqui para não perder nenhuma informação. E agora? Dá para ir para lá. Dá para ir para lá. Vamos seguir uma direção e depois eu volto, para não se perder na caverna. No mínimo interessante. Fazer o teste do eco? Não, melhor não. Parece que tem uma saída ali. Vamos adiante só para ver o que acontece. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eles colocaram lâmpadas para iluminar o caminho. É fácil de seguir a caminhada. Tem uma escadinha ali, talvez em outro ponto interessante. Pingou uma aguinha nas minhas paletas aqui agora. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Ou não sei, talvez. Aqui tem uma galera saindo. Onde vai dar a caverna? Virando. Encontramos a luz. Encontramos a luz, mas não tem saída, ou tem? Vamos, tem saída sim. Tem como umas janelinhas esculpidas na pedra. Vamos ver o que tem do outro lado da janela. Muita informação. Aqui tem um templo. Budista, pelo que eu tô vendo. Colocar um tapetinho no chão aqui pro pessoal fazer as orações. Eu não sei se é uma saída, mas já vou confirmar se é saída ou é só um miradouro que tem desse lado. É só um mirante que tem. E bonito, hein? Dá pra ter um visual legal da cidade e das montanhas que cercam ela. Vou mostrar pra vocês agora. O pessoal tá construindo lá embaixo. Tem uma barulheira que dá pra escutar bem aqui de cima. As montanhas e o rio. Um detalhe, toda aquela parte verdinha lá embaixo é plantação de arroz. O Laos é um grande produtor de arroz, assim como Tailândia, Vietnã, toda a região do Sudeste Asiático. O barquinho vai atravessando o rio lá, de um lado para o outro, a cada 5 minutos. É isso, meu povo. Vou pro outro lado para ver o que tem do outro lado da caverna agora, voltando. Até daqui a pouco. Voltamos para explorar o outro lado da caverna agora. Ali em cima é a entrada principal. E aqui nós vamos... A gente foi de um lado, que saiu num mirador. Agora vamos ir para o outro lado. Provavelmente vai sair em outro mirador aqui.
Se formou tipo uma lagoinha dentro da caverna por causa da chuva. Choveu bastante e é época de chuvas. Primeiramente vamos aqui desse lado, ver o que tem de interessante ou não. Ah, dá pra entrar aí, gente. Será que vamos? Vamos. Cuidar aqui pra não escorregar, porque eu vim de chinelo. Pra não embarrar os calçados. Muito bem. Essa é uma pequena passagem. Tem uma continuação ali. A continuação pro outro lado agora. Botaram tipo um tabladinho, facilita a caminhada. Até porque eu vim de chinelo de dedo. Pra não sujar meus tênis. E ter que lavar. Eita. Vamos seguir a trilha aqui. Até onde tiver trilha nós vamos. O bom de estar dentro da caverna é que lá fora está um calor bem abafado. E aqui dentro, muito melhor. Vou mostrar um pouquinho do teto da caverna para vocês aqui. Até agora não vi nenhum primo do Batman. Não sei se tem ou se eles estão dormindo. Ali na frente tem uns banquinhos. O pessoal descansar. Esse lado daqui parece não ter saída, mas enquanto tiver caminho nós vamos indo. O vídeo vai ficar um pouco escuro porque aqui a iluminação já não é tão boa. Sempre tem uns bonitinhos, né, que vem fazer pichação até dentro de caverna. O pessoal tem tempo. E às vezes não é nem os local, hein? Não vou falar mal dos local, não. Pode ter sido o turista que fez essa pichação ali. Essas pichações. Vai dizer que escreveu o nome dele quando veio aqui. Parece que chegamos ao fim. Não, ainda tem mais para frente. Vamos adiante. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tô. Tá ficando escuro demais. Vamos descer aqui a escadaria para subir novamente. Tem que cuidar para não derrapar, só porque eu tô de chinelo. Se derrapar vai ficar bonito. O que estará esperando do outro lado? Não sei. Mas como vocês podem ver, tem luz lá na frente, então
No final do túnel tem uma esperança. Ô, louco! Esse lado é bem mais longo que o outro lado. Agora que eu vi. Vai longe a caverna. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui tem uma plaquinha informando. Não sei se dá para vocês verem. Seguindo esse caminho, 100 metros. Ok. O caminho está meio molhadinho. Onde é o caminho? Fica o questionamento. Pessoal, depois da longa caminhada para esse lado da caverna, chegamos ao fim dela. Não tem nada além deste ponto. Agora é fazer o caminho de volta em direção à saída. A gente se vê lá do lado de fora. Até mais! É isso, pessoal, saímos lá da caverna, voltamos aqui para as ruas de Vang Vieng. Vai cruzando um galo aqui, na moral. Desse lado já tem uma criançadinha brincando ali, feliz da vida. Vamos seguir a nossa caminhada pelas ruas da cidade. É interior, não tem muito o que mostrar, mas sempre pode aparecer algo interessante. Como por exemplo esse tio que vem vindo numa bike aí, que parece ser policial. Não vou filmar porque de repente é da polícia. Mas uma bike de criança bem interessante, digamos. Como vocês podem ver, eu acho. Não sei se filmei ele ou não. Uma bicicletinha pequenininha, bem legal. É isso, meu povo. Virando aqui para vocês verem como é as ruas da cidade. Ruazinhas estreitas, acanhadas. Nada muito diferente do que temos no Brasil. Vamos adiante. E qualquer coisa a gente volta aí para mostrar para vocês. Até mais. É isso, meu povo. Choveu a tarde inteira. Saí agora no final da tarde. Como vocês estão vendo, já está escuro, já está escurecendo. Voltei só para finalizar o vídeo, mostrar para vocês mais um pouquinho das montanhas que cercam a cidade. Dá um zoom aqui. Isso foi um pouquinho de Vang Vieng, mais uma caverna de Vang Vieng no Laos, mas deu para ter uma base. Essa cidade do interior, como eu falei, não tem muita coisa para ver. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha com quem gosta de viajar. E até o próximo vídeo, até a próxima cidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.